Olá, eu sou Bruna Coraza, especialista de diagnóstico in vitro aqui na Fujifilm do Brasil e tenho o prazer de receber esse pessoal para a gente conversar um pouquinho. Eu, como veterinária, vou puxar aqui alguns assuntos e acredito que vai ser muito bacana e muito interessante para todo mundo. Então, começando pedindo aqui para o pessoal se apresentar. Obrigado, Bru. Eu sou Alexandre, aqui na Fuji eu sou responsável pela parte de raio-x, não só para a parte humana, mas também veterinária. Então a gente vai falar um pouquinho sobre produtos, sobre mercado, sobre tendências. Boa tarde, obrigada. Eu sou Elma, sou da parte de ultrassom. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ultrassom portátil da Fujifilm. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Fernando Guaraná, sou médico veterinário, trabalho com medicina exclusiva de pets não convencionais e nesse papo vai ser muito interessante trazer esses conceitos para dentro da nossa área, que é uma área que está em expansão no mercado. Muito legal, muito obrigada, pessoal. Ô Luiz, e conta um pouco, você falou sobre trazer essa tecnologia para o mercado e para a nossa área. Como que está essa área? Quais são os números? O que a gente tem aqui na população pet do Brasil? É legal falar sobre isso, Bruno, pelo seguinte, a gente tem números que vêm crescendo com o passar dos anos. Se a gente pega, por exemplo, lá de 2013 até hoje, a gente teve uma mudança muito grande nesse cenário e algumas espécies vêm chamando a atenção e ganhando cada vez mais espaço. A gente sabe que hoje, aqui no Brasil, os cães são os animais que lideram, estão no topo ali dos animais mais criados como pet aqui no Brasil, seguido das aves e depois dos gatos. Ali na época da pandemia, a gente teve um crescimento até maior acumulado no ano de 2020 para 2021, primeiramente dos gatos e em segundo plano dos peixes, que mostra que as pessoas estavam buscando um maior número de animais, porque a gente estava todo mundo vivendo aquele momento tenso, caótico. E, posteriormente, a gente viu ainda um crescimento muito grande do número de peixes. Então, hoje a gente tem um ranking que a gente vê que os cães lideram, seguido das aves, muitas aves sendo criadas como pet, gatos, depois nós vamos ter ali mamíferos e outros animais, e peixes, mamíferos e outros animais. E dentro da nossa rotina, a gente tem uma casuística muito grande de diferentes espécies. A gente lida com animais a todo momento com espécies muito diferentes. E a gente sabe que o proprietário hoje ele não tem só um cão e um gato. Às vezes ele tem uma calopsita, tem um jabuti, tem um lagarto e por aí vai. Então a gente sabe que cada vez mais esses números vão crescer e a demanda do mercado por um veterinário especializado também tem crescido bastante. Legal. E nesse aspecto aí do crescimento do mercado, da demanda do veterinário, dessa profissionalização, o que você sente a respeito das tecnologias? O que a gente tem visto de mudança, acompanhando aí um pouco do mercado humano? Olha, o que eu vejo que, realmente, se eu pensar assim, eu me formei não tem muito tempo, mas quando eu me formei, eu nem tinha muita ideia da existência dessa área de tecnologias que a gente tem hoje, que a gente não tinha anteriormente. Mas a gente sente uma falta muito grande de algumas facilidades, porque a gente trabalha com muitos animais de pequeno porte, a gente trabalha com muito atendimento domiciliar, então a gente precisa ter facilidade para isso. Se a gente pega, por exemplo, para uma calopsita para colher sangue, a gente tem que colher pouco sangue. Se for fazer um exame de ultrassom, tem que ser um aparelho bom, porque o exame tem que ser rápido, porque o animal não pode ficar muito tempo sob contenção. Então, existem alguns desafios por conta da variedade de espécies e tamanho dessas espécies, que realmente, quanto mais a tecnologia chegar junto, maior facilita a abordagem ao nosso paciente. E só uma dúvida também, questão de anatomia, fisiologia, para um réptil, um mamífero, uma ave, é totalmente diferente, Totalmente. E até entre os répteis, por exemplo, se eu pego 2 lagartos, uma iguana e um teiu, a anatomia deles é diferente, o manejo deles é diferente. Tudo muda de um animal para o outro. Eu falo que cada peixe por dentro ele é um peixe diferente. Então, tudo isso é um desafio muito grande, até para quem também trabalha na área da imagem. A gente vê que você tem que ter um conhecimento grande e andar junto com o clínico nesse quesito para entender que estrutura é aquela, que órgão é aquele, o que pode estar acontecendo. Mas é um desafio muito grande. E é justamente por isso, quanto mais você tem o auxílio da tecnologia, melhor fica a acurácia dos exames e de tudo que é feito nesse cenário. Não, e pensando nisso também, a tecnologia tem que evoluir em termos de transdutores, que eu estava pensando. De raio-x eu acho que impacta um pouco menos, questão óssea e tal. Mas de ultrassom, que vai pegar tecidos moles, ou até um exame de tomo, de ressonância,
para cada anatomia. Hoje, até furando um pouco a fila, mas a gente tem softwares específicos para a área VET, né? Então, ele acaba evidenciando melhor aquela anatomia pré-definida de acordo com o que ele espera. Mas quanto maior a gente abre o leque do paciente, né, o animal, a tecnologia tem que evoluir também, né? Sim. Sim, exatamente isso. E a gente vê que hoje na rotina a gente encontra a possibilidade de fazer exames que a gente não fazia anteriormente. Então, antigamente se não falava, por exemplo, de uma tomografia para um coelho, né? Hoje a gente praticamente não opera a cavidade oral de um coelho se não fizer tomografia antes, né? Então, tomografia, ressonância. Ontem eu fui atender um cliente, atender um peixe, e a gente precisa fazer tomografia desse peixe. Caramba. Né? Então, assim, eu precisava fazer um raio-x na hora, eu não tinha como fazer um raio-x na hora. Aí eu teria que deslocar para fazer o raio-x. A gente então, vai chegar lá. Olha como que isso facilitaria, né? Você ter um aparelho que você consegue fazer na casa do cliente, o raio-x de um peixe, facilita 1000%. Você agiliza muito mais o diagnóstico, né? A tomografia e ressonância ainda não dá, claro, mas eu acredito que lá na frente a gente chegue nisso. Mas eu estava ontem, né, buscando a possibilidade de fazer uma tomografia para um peixe. Então, a gente chegou num patamar onde realmente a gente tem muitas possibilidades. Eu vou te falar, só puxando um pouquinho desse ponto... Eu não me formei há tanto tempo, não vou dizer quanto, né? Tá entregando. Mas na época que eu me formei, a gente não tinha tomo veterinária. Não tinha essa, né? Hoje em dia a gente não para pensar, assim, num diagnóstico sem esse tipo de exame, né? Exame de imagem, né? Sem uma cobertura aí maior no diagnóstico. Sim, e eu acho que não é nem só para essa questão do diagnóstico, até mesmo para a medicina preventiva, para o check-up. Porque às vezes o cliente fala, quero fazer um check-up. Eu falo, tá bom, check-up não é você trazer ele só para fazer uma avaliação clínica, porque aí não dá. Eu preciso pelo menos de um raio-x, de um ultrassom, de um exame de sangue. Aí sim é um check-up, aí sim eu consigo avaliar tudo que pode estar acontecendo, né? Então, vai muito além só da questão de buscar o diagnóstico, né? E hoje, a gente utiliza, por exemplo, tomografia também para controle de pacientes que têm alguma alteração dentária. Então, entra ali como check-up também, né? Tem muita possibilidade hoje, graças a Deus. Ale, puxando um pouco essa questão do ultrassom, do raio-x em loco, né? Da gente levar. O que nós temos hoje de tecnologia que pode apoiar esse atendimento veterinário? Sim, então a gente até estava falando, a gente tem hoje não só o móvel, né, o raio-x, mas a gente tem o fixo também, que tem uma interface específica para veterinário. Então ele já tem todos os cadastros, os protocolos de imagem já esperando esse paciente veterinário, embora seja o mesmo produto que a gente trabalha também no mercado humano. Então tem questão de tecnologia, Inmetro, Anvisa, são equipamentos que atendem no mesmo nível o VET e o humano, né? E do raio-x portátil, doutor, a gente tem hoje, né, o menor aparelho de raio-x do mundo. Então, é um equipamento de raio-x que pesa 3,5 kg. Então, ele é composto de um emissor, um detector que vai com um notebook. Então, eu posiciono o detector abaixo do paciente, projeto com a câmera, né, idealmente usando um suporte, um pedestal ou um tripé, parecido com câmeras também, e faço o disparo no detector e vejo a imagem no notebook em 3 segundos. Nossa, isso aí é uma facilidade. E aqui a gente tem uma imagem digital que a gente consegue ampliar, aplicar filtros, fazer seleção de partes específicas e até mesmo inteligência artificial. A inteligência artificial a gente ainda não tem para VET, tá, doutor? Vamos chegar. A gente vai chegar lá. Mas já é um outro avanço também que a gente tem. Então, é um aparelho que a gente consegue levar para qualquer lugar. Né? Eu boto no carro, vou na fazenda, vou no cliente domiciliar, uso na clínica durante o meu período de clínica, pode levar para o hospital. Então, é um aparelho que assim, a gente literalmente bota nas costas e leva junto. Então, como o senhor estava falando, antecipa, né, o diagnóstico, antecipa o tratamento, então tem uma chance de sobrevida maior, né, seja um cavalo, uma vaca que se acidentou, tá lá no meio do pasto, então a gente consegue ter até 100 imagens que a gente consegue trabalhar só com a bateria interna do aparelho e eu posso até enviar essa imagem lá do pasto para uma telemedicina, uma teleradiologia, já ter esse diagnóstico, um retorno rápido, 5, 10 minutos. Então, a questão da portabilidade do aparelho, a gente consegue ter muito ganho clínico também, né? Sim.
Eu acho que isso agiliza bastante o nosso diagnóstico, porque é até engraçado que é um desafio que os veterinários que vão fazer atendimento clínico ou atendimento domiciliar, eles veem, né? Essa semana passada eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei o que eles achavam de mais desafiador em seguir no atendimento domiciliar. E aí todos eles falaram, como é que você vai fazer um exame de sangue? Como é que você vai fazer um raio-x? Como é que você vai... E assim, gente, tem como fazer tudo. Você pode até não ter o aparelho no primeiro momento, mas você já sabe que esse aparelho, essa tecnologia existe e que não é um impeditivo. Você pode ter uma clínica móvel, entre aspas, dentro do seu carro, com um aparelho de ultrassom, um aparelho de raio-x, bioquímico, você vai atender o cliente fazendo um atendimento completo. Né? Então, isso é muito bom. Muitas vezes também no transporte, né? Imagina um animal de grande porte, para você transportar para uma unidade diagnóstica para fazer um exame, a logística disso e até para o paciente. A gente estava agora há pouco aqui, antes da gravação, comentando, né, sobre um atendimento de hipopótamo. Né? É inviável, você não transporta esse paciente. Um elefante, nós temos o raio-x XR da Fuji sendo utilizado na pata de um elefante. Então, você não... Esse exame tem que ir até o paciente, golfinho, né? Como o tempo do golfinho fora da água. Então, tudo leva, né? Tudo aproxima, tudo agiliza, né? E falando no equipamento de ultrassom portátil, a facilidade é muito grande. A questão dos transdutores, como eu falei, eles podem emergir em água. Então, isso você falou que, né, assim, a questão de animais, colocou peixes, assim, tem muito estudo para peixe, né? Então, assim, facilita tudo isso, né? E você poder levar para um lugar sem a necessidade de, por exemplo, ter que levar um no-break, um estabilizador. É um equipamento super rápido, tem menos de 4 quilos. Ele está pronto para ser usado em 15 segundos. É muito rápido, né? Nossa, isso é muito bom, porque a gente vai lembrando, né, das necessidades de acordo com as possibilidades que a gente vai tendo. Então, exato. Há pouco tempo atrás eu fui atender uma salamandra e aí eu pensei em fazer um raio-x, fiz o raio-x lá na hora, fui atendendo uma clínica parceira, fiz já na hora, né? E depois eu precisava fazer um ultrassom. E aí na hora que foi fazer o ultrassom eu falei, posso mantê-lo na água? Eu falei, não, precisa levantar porque não pode molhar o transdutor. Então, resolveria esse problema. Resolveria esse problema. Com então, certeza. olha como é que pequenos detalhes fazem muita diferença, porque é mais conforto para o paciente, é um exame que é mais rápido, melhor definição. Rápido. Então, tudo isso muda, né? Eu acho que quanto mais a gente trabalhar nisso e trazer essa tecnologia da medicina humana para a medicina veterinária, assim, a gente vai voar. A ideia é essa, né? É essa. E ainda o ultrassom, ele tem uma questão também do teclado, ele é impermeável. A superfície do equipamento, né, ela é toda emborrachada, então ele é resistente a líquido mesmo, né? Então, caiu, você vai e já limpa tudo certinho. Então, assim, é um outro ponto, né, que se leva muito em conta em relação à parte veterinária. Que eu acho que não tem como você controlar o animalzinho. Você está fazendo ultrassom, de repente acontece algum acidente ali, então você já tem isso para você ficar mais sossegado. É porque o ultrassonografia já tem medo, né? Cai água ou líquido no aparelho. O transdutor se cai, pisar no cabo, no transdutor. O nosso transdutor, a gente tem, para animais de grande porte, por exemplo, a gente tem um transdutor blindado, né? Que ele tem uma capa a mais, ele tem um cabo a mais para proteger toda a extensão do transdutor. É fantástico, realmente. Isso dá muito mais segurança também para vocês que estão trabalhando, né? Fazendo o exame e não ter aquela preocupação excessiva de estar fazendo o exame pensando se caiu água, se o animal bicou o aparelho, pisou em cima. Para sua preocupação realmente ser só apenas o exame com o paciente, com o animalzinho, não com o equipamento em si. A chance de ter um acidente no atendimento veterinário é muito maior, né? Sim, não é um paciente que, sei lá, fica quietinho aí, não respira, não tem como. Segura a respiração. Não vai ficar parado, não tem jeito. E também, às vezes, o aparelho cair no chão, o transdutor cair no chão, né? O sonosite ultra resistente, teste de queda de 90 centímetros do ultrassom, né? E o transdutores também. Acho que muito dá muito mais tranquilidade, né? Com certeza, é fantástico. No meu caso, no diagnóstico in vitro, o nosso equipamento tem a tecnologia de bioquímica seca, que hoje é padrão ouro, né, para os testes de bioquímica. Então, a gente consegue também, com 10 microlitros, é tipo 1/4 de gota. É muito pouquinho. Pequeno, né? Fazer ali os parâmetros de bioquímica em 6 minutos. E aí, ele faz 13 parâmetros em 6 minutos. Então, a gente consegue, enquanto você está atendendo ali aquela salamandra, a gente já traz como que está esse rim, como que está esse fígado, né? Como que a gente tem ali uma avaliação daquele metabolismo
Na hora. Ali na decisão mesmo, no check-up ou no diagnóstico, já traz ali uma base muito importante também, né? Sim, muito rápido, né? Eu já estou aqui bem feliz com todas essas facilidades, que é o raio-x, a ultrassom, a bioquímica, porque isso é outra questão. Às vezes vai colher sangue e conseguiu ali 0,1 ml só. E tem que fazer, além do hemograma, tem que fazer bioquímica. Né? E se às vezes você manda para um laboratório, para algum local que não tem como fazer com aquele volume, que 0,1 para uma calopsita é muito sangue. Para calopsita é muito, para o laboratório é pouco. Né? Não tem como. E aí agora chegou a salvação, que é como usar uma quantidade ínfima. Isso é muito bom. E eu ia te perguntar exatamente isso. Quantos parâmetros a gente consegue fazer, mas 13 parâmetros é muito mais, às vezes, do que a gente precisa. É essencial. São 13 parâmetros simultâneos. Maravilha. Mas nós temos um portfílio de mais de 20 parâmetros. Nossa. E aí, já animando aí o pessoal de Silvestres, né? Quem faz também esse tipo de atendimento, a gente pode usar heparinizado. Ah, pode? Então, no mesmo tubo, a gente já vai resolver a bioquímica. já facilita. Nossa, isso é muito bom, porque você tem muito resultado rápido, né? Como eu falei, eu trabalho muito com atendimento domiciliar e por mais que possa até ser considerado rápido, e né? A gente colher o sangue e ter um resultado no dia seguinte, você poder ter em 6 minutos, gente, pelo amor de Deus. É na hora, Você né? sai da casa do cliente já com a prescrição necessária ali feita, e se o paciente precisar de alguma intervenção, alguma internação, você já consegue deslocar ele também para outro local. Então, quanto mais facilidade e agilidade, melhor, não só para a gente, né, mas para o paciente em primeiro lugar. Essencial. Queria ver aqui com vocês como que vocês sentem as mudanças dos pets na sociedade, né, ali inseridos nas famílias, todo esse momento, né, que a gente tem evoluído na veterinária. Qual que é a percepção de vocês? Eu vou falar porque eu tenho 2 extremos de exemplos, né? Cresci num sítio, meu pai tem fazenda... Fazenda não, sítio, calma. E lá a gente sempre teve cachorro, né? Então, desde criança eu cresci com os cachorros e tinha cachorro de pequeno porte, grande porte, mas cachorro era o cachorro, né? Ele tocava o gado, protegia a casa, cachorro não entrava em casa, só vivia de ração e restos de comida, era assim, cachorro raiz, né? Hoje eu sou pai de pet, né? Tenho um cachorrinho de apartamento, de condomínio, que tem plano de saúde, vai no veterinário, como é a melhor ração. Então, assim, mudou muito, né, essa percepção. Eu acho que, assim, a abordagem com os pets, né? Hoje muita gente opta por não ter filho, mas tem um pet ali que é o mesmo amor de um filho, né? Então, mudou de muito. E aí, assim, o nível de atendimento médico que essa população espera hoje é muito mais alto do que aquela outra população que é mais parecida com o meu pai, né? Então, a tecnologia também tem que evoluir. O atendimento médico, os equipamentos, o serviço... mudou demais, né? Bonita que tem cachorro, né? Eu tenho vários cachorros, sim. Eu gosto muito, né, assim. Tenho muito cuidado com eles, essa questão realmente de saúde, veterinário, a gente acompanha bem. Sabe a importância, né, que tem isso pro cachorro. Porque também não adianta você ter cachorro e deixar... Sim. Como antes, né? Assim, ele faz parte realmente... É um integrante da família, assim, né? Que a gente vê com admiração, vê o tanto de troca que a gente tem com eles. Eu, especificamente, cachorro, né? Mas já tive outros animais, mas específico em cachorro é o que eu tenho mais contato, assim. Eu vejo o crescimento, assim, em relação à parte de exames, de imagem, de acompanhamento mesmo, né? Tem cachorros também que fazem parte de doação de sangue, que eu acho interessante, né? Os meus, como são grande porte, fazem essa doação também. Eles doam sangue? Doam sangue. Ai, que bonitinho. Isso é legal. Eles doam sangue. Na minha rotina também tem a questão dos doadores, né? A gente tem coelhos ali, doadores, ferrets, doadores também. Mas hoje a questão toda é esse conceito de família multiespécie, né? Então, a família que hoje as pessoas estão escolhendo em não ter filho para terem animais, né? Que são considerados filhos. A gente tem que sempre tomar muito cuidado quando a gente fala disso com a questão da humanização, porque a humanização dos pets é um problema, né? Isso adoece, o animal adoece a família, mas... Eu costumo dizer e falo para todo mundo, apesar de eu ser relativamente novo assim na profissão, falo para todo mundo que está chegando, né? A veterinária é uma profissão onde você lida com pessoas e não com animais diretamente, né? Então a gente está lidando o tempo inteiro com o proprietário. E o proprietário hoje, eles não medem esforços, tá? Então eles querem saber o que tem de melhor
porque eles querem fazer o que tem de melhor. E se nós, como veterinários, a gente não dá aquela alternativa ou não orienta, aquilo pode se tornar um problema muito sério para a gente, né? Até a nível judicial. Então, a gente já viu inúmeros casos, situações onde o cliente não foi apresentado para ele a possibilidade de realização de alguns exames. Eu vou pegar, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, exames às vezes que são mais custosos, mais elaborados. E quando o cliente descobriu da possibilidade que ele tinha de fazer aquele exame e não foi recomendado, aquilo gerou uma problemática, né? Então, hoje, as pessoas, elas têm os animais como filho. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A abordagem do médico veterinário a esse cliente, né, esse tutor, ela tem que ser completamente diferente do que vinha antes. A gente ainda sabe que existe essa realidade que você comentou também. Acabei crescendo em sítio, então meus cachorros, eles viviam todos fora de casa, achavam um absurdo ter cachorro dentro de casa. E hoje eu tenho aqueles que foram criados fora de casa que não gostam de entrar, e tenho 2 que dormem na cama comigo. Então, assim, esse cenário mudou. E na minha rotina de animais não convencionais, eu vejo isso acontecer não com cão e com gato, né? Eu vejo isso acontecer com peixe, com a salamandra, com ave, com papagaio, com coelho, com tudo, né? Inclusive, já ouvi de uma cliente que o beta tirou ela de um processo de depressão. Como que a gente vai julgar isso, sabe? A gente não tem como entender o valor que aquela vida representa para aquele proprietário. Então, isso é muito delicado e muito importante ser ponderado, né? E não tem como mensurar também para cada pessoa, né? Cada pessoa tem um valor diferente. Exatamente. E às vezes independe... E às vezes não, né? Independe totalmente do valor monetário que aquele animal tem. Porque tem muita gente que ainda fala sobre isso, né? Fala, como é que eu vou levar esse canário para atendimento se eu paguei R$15 nele, né? E aí não faz o menor sentido, porque tem pessoas que adotam vira-latas que não pagaram nada por isso e cuidam da mesma forma, entende? Então não está associado com o valor financeiro, né? E teve um caso que marcou bastante assim, meu trabalho, que foi um atendimento que eu pude realizar de um louva-a-Deus, né? Então, parece cômico, né? É cômico isso, mas assim, eu até hoje não acredito nisso, mas foi verdade. Eu não só fiz o atendimento, como a equipe lá do local onde eu trabalhava, a gente anestesiou e operou esse animal. Então foi algo que repercutiu muito, e aquilo mostrou para mim, na verdade, que independente, foi o que eu falei para o cliente, olha, eu nunca atendi um louva-a-Deus, isso aqui seria o que a gente recomendaria para outro animal. Agora, a gente não sabe como vai responder. E ele falou assim, se tiver 1%, eu quero tentar. Né? Então, 1% de chance eu quero tentar. Então, as pessoas, elas estão dispostas a isso, independente do valor que o animal tem financeiramente falando. Né? Você sabe que eu sou mãe de pet também, de gato. De gato? Quantos? 4. Hoje 4. Mas os meus, eles são aqueles filhos rebeldes, porque exatamente eu não quero humanizar eles. Então, eles fazem o que eles querem, é tudo à vontade lá pra eles. Livres. Eu tô lá só pra servi-los. Né? Me serve. Gato é sempre assim. E é muito dentro disso, porque tem aquela brincadeira de que gato a gente não compra, né? Gato você pega na rua, é à vontade. E mesmo assim, quando uma das minhas gatas, ela teve um câncerzinho lá, um negocinho no nariz, cara, era intensiva, assim, ó, anestesia para coletar sangue, para fazer exame, para ir lá fazer químio. Tive um super apoio para fazer isso acontecer, e é muito dentro disso. Um gato de rua que estava ali com um morador de rua e ganhou na Mega, tá lá agora deitadinha no sofá tranquilamente. E é muito engraçado mesmo, né? Essa tendência e a mudança dos pets na sociedade nesse sentido. E tem um ponto adicional que eu queria também comentar, que você falou do louva-a-Deus, né? Que o tutor trouxe isso, mas que eu acho que é muito importante para a gente também abrir um pouco aí a mente, né? E a visão desse mercado. Eu fiz atendimento num dos zoológicos mais importantes do Brasil. E a doutora que me recebeu lá, ela falou, Bru, eu preciso fazer teste numa população de rãs que só existe no Brasil e que só aqui neste zoológico a gente conseguiu manter elas vivas em cativeiro, né, com saúde, se reproduzindo. Então, no mundo inteiro, essa é a única população em cativeiro. E a gente precisa testar esses animais para saber o que eles podem trazer para a nossa saúde humana. Então, também essa parte da pesquisa, né, de você manter, não só de pesquisa, mas de conservação ambiental e de pesquisa com esse tipo de população, também é um ponto muito importante, né, nos selvagens e silvestres. Total, porque
aquela polêmica que falam da presença de zoológico, criação em cativeiro, mas a gente sabe que a criação em cativeiro ela é uma forma, né, a criação devidamente regulamentada, legalizada, ela é uma forma, inclusive, de combate ao tráfico de animais. As pessoas não vão deixar de ter esses animais. Elas não vão deixar de ter. E se ela não comprar de um criador legalizado, ela vai comprar de um oriundo do tráfico. Infelizmente, isso vai acontecer, né? Então, quando a gente tem a criação comercial legalizada, a gente facilita isso, porque da mesma forma que os dados apontam que para cada 10 animais traficados, um sobrevive e 9 morre, então a recíproca é verdadeira. A partir do momento que uma pessoa compra um animal legalizado e deixou de comprar um animal do tráfico, eles sobreviveram, então. Então, isso é importante, e entender também o papel dessas instituições na conservação das espécies. A gente pega espécies que estavam extintas na natureza, como a ararinha azul, que foi reintroduzido novamente através de um programa de conservação, né? Então, tem muita coisa importante por trás disso, e que talvez as pessoas que não são da área ou que não são do meio não tenham ideia do que isso representa, né? Então, é bem interessante falar sobre isso, e porque as pessoas realmente não vão deixar de ter. Cada vez mais as pessoas vão ter mais animais como esse. A tendência já é aumentar para todos os perfis de todas as espécies, né? Sim, até porque hoje você tem cada vez mais criadouros regulamentados com criações de diferentes espécies. Então, hoje, se você quiser comprar uma aranha legalizada, você consegue comprar. Ela vem com microchip e nota fiscal. Caramba. Então, as pessoas vão ter aranha, elas têm sapo. Eu tenho sapo em casa legalizado, tem arara, tem papagaio, tem tudo que você puder imaginar, as pessoas têm, e elas vão ter de qualquer forma. E hoje a gente atende muito mais animal oriundo de criadouro legalizado do que a gente atendia há tempos atrás. Olha que coisa boa. Antigamente a gente tinha muito animal que era oriundo do tráfico, muitos desses animais, as aranhas, salamandras, todos, eram tudo de origem ilegal. E hoje a gente tem um mercado muito mais amplo que facilita a aquisição, né, de forma legalizada. Então hoje as pessoas, se eu decidir agora, quero ter uma cobra. Eu tenho onde procurar um animal legalizado. Você abre aí o celular e já te fala o criador, você já compra uma na hora, chega na sua casa uma semana depois. Que legal. É bom saber que também a sociedade entendeu, né, que existia esse mercado paralelo, né, e se preparou para combater, mas paralelamente também de atender esse cliente de forma legalizada e saudável, né, sustentável para as espécies. Sim, exato. E a nossa função como veterinário é exatamente orientar isso também, né? Orientar o meu cliente onde ele deve adquirir, como ele deve adquirir, e se aquele animal se encaixa ou não dentro do que ele espera para ele, porque as redes sociais se tornaram um problema, né? A gente se compara e cria novas possibilidades o tempo inteiro, e isso aconteceu muito com os animais. Então as pessoas olham um macaquinho, quero comprar um macaco, como é que eu faço? E aí vai, compra de qualquer lugar, não sabe se aquele animal vai se adequar àquela rotina. E por a aí alimentação vai. também, se preparar, né? Exatamente. Legal. E o que vocês acham que os próximos capítulos aí, o caminho na saúde da medicina veterinária? Eu acho que, assim como na saúde humana, né, a tecnologia evoluiu muito, e eu acho que o nível de instrução das pessoas aumentou. Então, como o senhor falou, o próprio tutor, né, ele me contrapôs a argumentação de que poderiam ter sido coisas além a ser feitas, né, e não foram feitas, enfim. Então, a população está mais instruída com relação à inteligência artificial, com relação à redução de dose de radiação, que no meu caso, né. Então, são evoluções tecnológicas que são, talvez, tangenciadas pela medicina humana, mas que gradativamente também a medicina veterinária está se aproximando, né? Então, como hoje a Fuji padroniza os equipamentos para atendimento humano e veterinário, são os mesmos equipamentos. Então, se eu tenho pesquisa e evolução, talvez direcionada pela medicina humana, mas que vai atender a medicina veterinária também, então existem empresas específicas para a medicina veterinária, mas muitas trabalham nas duas frentes, né? Então, acho que essa evolução tecnológica também vem sendo alavancada pelo crescimento da população de pets, e aí com isso a gente precisa também dar mais atenção para esse mercado veterinário. Acho que por muitos anos o mercado veterinário ele foi secundário ali na questão de tecnologia, então até com relação ao que vocês acabaram de falar. Mas hoje em dia já está se equiparando, né? E não só pelo aumento da população de pets, mas o nível de conscientização da população e também o nível de qualidade de atendimento em saúde que os tutores requerem, né, para os pets, né? Então, para a minha área, a tendência é cada vez maior evolução tecnológica para humano e para pet. Acho que essa busca, assim, é frequente, né? Tanto humana quanto veterinária, né? Porque uma coisa complementa, assim, a questão de crescimento tecnológico, né? É o que o Totti falou, acaba migrando. Primeiro pode até ser para a parte humana, mas com certeza vai migrar para a parte vet.
Eu acho que a tendência é sempre crescer e usar mais tecnologia cada vez mais, parte de imagem, né? Tudo para facilitar o diagnóstico precoce ou o tratamento, enfim. Acho que cada dia mais a função é essa. Eu acho que durante muito tempo, talvez a veterinária tenha ficado com o refúgio. Eu acho que durante muito tempo ela pegou aquilo, tentava fazer uma gambiarra daquilo que tinha na medicina humana, e agora a gente tem empresas que podem fazer isso, né? Específicas para pegar aquilo que é na medicina humana e trazer para a medicina veterinária com qualidade. E o proprietário hoje quer isso, porque, como você bem colocou, a inteligência artificial está aí. Às vezes, antes de buscar o veterinário, ele vai jogar lá, ele vai perguntar. Aí o chat vai falar tudo para ele. Quando ele chegar na sua frente, ele vai te questionar daquilo tudo. Se você não falar para ele, não der alternativa, isso vai se tornar um problema. Então, as pessoas elas vão investir cada vez mais no cuidado com os pets, porque não é só o pet, né? É o filho daquela família. Sim. E eu não vou lembrar bem agora de onde que eu vi esse dado, mas que teve uma redução da taxa de natalidade. E isso corrobora justamente com a hipótese de que as pessoas realmente elas estão optando por ter cada vez menos filhos, né, e ter mais animais. E isso vai acontecer. Eu acho que a partir do momento que o cenário médico da medicina humana, né, as empresas que atuam nesse cenário, elas veem que isso está acontecendo, é uma oportunidade de mercado também muito grande. Claro. Porque a medicina veterinária vai continuar avançando. Hoje as pessoas elas podem ficar sem comer, mas ela não vai deixar de comprar comida para o cachorro, para a ave, de comprar uma roupinha, né, de investir nos cuidados. Apesar de a gente saber que muitas pessoas negligenciam, não é a maioria delas, entende? Então eu acho que isso é uma tendência muito grande. Quanto mais a tecnologia chegar, as empresas que estão ali no mercado humano chegarem para a medicina veterinária, eu acho que os ganhos vão ser massivos. E mútuos, né? E mútuos, totalmente mútuos, muito bem colocado. E eu, só para complementar também, eu vejo que esse movimento, ele ganhou uma velocidade muito grande, né? Exponencial nos últimos anos. Exponencial. Depois da pandemia, ali naquele momento todo, essa questão da demanda da tecnologia e demanda de qualidade e exigências cada vez mais altas aí para o mercado veterinário, eu acho que tem crescido muito. E aí é isso. A empresa que tiver ali preparada para ter esse ganho mútuo, né? Trazer tecnologia de ponta, trazer qualidade, acurácia, velocidade, acaba destacando aí e apoiando esse mercado que a gente só vê crescendo. Sim, e quando o veterinário fala pro cliente dele, né, pro tutor, que ele está utilizando ali uma tecnologia, um equipamento, algo que é da medicina humana, aquilo traz um conforto, uma segurança, sabe? Então a gente está trazendo isso aqui da medicina humana para utilizar no seu animal, sabe? Porque mal ou bem a gente sabe que a medicina humana ela tem um avanço, né, questão de tempo e tecnologia ainda maior, mas que ver isso chegar na medicina veterinária, assim, dá um conforto muito grande para quem está na linha de frente, né, e pro cliente, com certeza. Acho bem legal. O equipamento que te atende lá no hospital é o mesmo que eu vou atender o seu pet aqui. Olha isso. Tá lindo demais. Isso, maravilhoso. Legal. Bom, pessoal, vamos encaminhando então aqui para o final. Queria agradecer todo mundo por essa oportunidade, né? Por tanto conhecimento, tanta informação compartilhada aqui. Pedir para o Dr. Luiz passar aqui para gente, para quem quiser conhecer um pouco mais tuas redes. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite. Estar aqui com vocês foi muito prazeroso. Eu sou suspeito para falar e gosto de falar sobre essa área e trazendo a integração da tecnologia, que é uma coisa que a gente vivencia no dia a dia, melhor ainda, né? Então, eu agradeço imensamente. Deixo aqui para vocês o meu Instagram, é @vet.luizguaraná. Lá vocês encontram um pouco da minha rotina de atendimento clínico, veterinário, cirurgias e afins, e também um pouco do meu dia a dia, né? Afinal de contas, somos muito mais do que somente veterinários. E por lá eu compartilho tudo isso com vocês. E o que vocês mais quiserem saber sobre essa área, é só me buscar por lá, TikTok e YouTube também estamos ativos. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Legal demais, muito obrigada. E aproveitando aí, né, tantas espécies, tanta coisa diferente que o Dr. Luiz trouxe pra gente, queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo quem são seus pets, que animal você tem, qual que é o nome aí da galerinha de casa. Beleza? Bota o emoji. Bota o emojizinho lá. Botem o emoji lá nos comentários e não deixem de fazer o quê? Curtir e compartilhar também esse conteúdo, que é essencial, que é para a gente chegar cada vez em mais pessoas e que elas fiquem cada vez mais cientes da tecnologia e do trabalho também impecável que vocês estão fazendo. Maravilha. A gente que agradece, Obrigada. doutor. Imagina, vamos embora. Obrigada. Obrigada.